Quando noticiaram o valor do PIB brasileiro de 2020, as manchetes dos jornais da velha imprensa sinalizavam aí uma catástrofe. O PIB do Brasil tem maior recuo em 30 anos, após queda histórica do PIB, o que se esperar de 2021? A queda do PIB foi 4,1% em 2020, e por aí foi. Só que a mesma imprensa que vibrou com a redução do valor do nosso produto interno bruto tinha feito previsões muito mais catastróficas e foi incapaz de reconhecer o esforço da equipe econômica do governo, que trouxe como resultado uma queda muito menor do que a esperada, de acordo com as previsões dos especialistas da nossa imprensa e, inclusive, de alguns organismos internacionais. Esse quase milagre feito pela equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, deve ter incomodado muita gente que torce todos os dias para que o Brasil chegue no fundo do poço para arranjar aí justificativas para um eventual impeachment do presidente. Saímos de um PIBão negativo para um PIBinho negativo, que é um dos menores negativos do mundo. Esse é o nosso assunto de hoje. Antes da gente falar do que a imprensa brasileira vem fazendo para denegrir a imagem do governo, omitindo aí informações positivas sobre determinados assuntos, eu vou tentar esclarecer aqui como é que se calcula o produto interno bruto. Eu não sou economista e por isso eu fui consultar aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para tentar explicar essa questão da maneira mais clara possível. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, por um estado ou por uma cidade. Esse cálculo é feito geralmente em um ano. Todos os países calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O IBGE esclarece que o PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar uma dupla contagem. E ele dá um exemplo. Se um país produz R$ 100 de trigo, 200 de farinha de trigo e 300 de pão, o seu PIB vai ser de 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. Bens e serviços finais que compõem o PIB, eles são medidos no preço que chegam ao consumidor e também levam em consideração aí os impostos sobre os produtos comercializados. Segundo o IBGE, o PIB não é o total da riqueza existente em um país. E ele diz que esse é um grande equívoco, um equívoco muito comum, porque dá a sensação de que o PIB seria uma espécie de estoque de valor que existe na economia, como um tesouro nacional. Na realidade, o PIB é só um indicador. E um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um determinado período. Se o país não produz nada em um ano, aí o PIB dele vai ser zero. Existem diversos dados que são utilizados para se calcular o PIB. Os balanços, declarações e índices vêm de diversas fontes, entre elas o Banco Central, a Secretaria da Receita Federal, a Fundação Getúlio Vargas e o próprio IBGE. São 3 pesquisas mensais e 3 anuais que eles levam em consideração nas áreas de serviços, comércio e indústria. Você tem pesquisa de orçamentos familiares, produção agrícola municipal, declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, essa é fornecida pela Receita Federal, o balanço de pagamentos do Banco Central e 2 índices, um de preços ao consumidor amplo, ou melhor, de preços ao produtor amplo da Fundação Getúlio Vargas, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais conhecido como IPCA, do IBGE. O IBGE esclarece ainda que, a partir da performance do PIB, é possível fazer inúmeras análises. Vamos ver alguns exemplos. Traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais sobre o tamanho das economias aí dos diversos países, analisar o PIB per capita, que é a divisão do PIB pelo número de habitantes, que mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país,
se todos recebessem partes iguais, e várias outras análises, né? Mas o PIB, como diz o IBGE, ele é apenas um indicador síntese da economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não vai expressar importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e até mesmo saúde. Você vê que um país tanto pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de vida, como registrar um PIB alto e apresentar um padrão de vida relativamente baixo. Agora que a gente esclareceu aí essa questão do cálculo do PIB, vamos relembrar agora algumas manchetes pessimistas que foram estampadas nas primeiras páginas dos jornais da velha imprensa e nos noticiários de rádio e televisão. Isso pouco depois do início do ano passado, por volta de maio. Olha só, essa aí foi a projeção da Focus. Projeção de PIB 2020 sai de menos 6,51% para recuo de 6,50%. Que estavam projetando aí menos 6,50%. O Kim Paim, no seu canal do YouTube, ele falou anteontem sobre as previsões feitas no meio do ano passado e mostrou algumas delas. Vamos ver. Olha só, o Valor Invest, que é do Grupo Globo, seguiu lá, deu destaque à projeção do XP, do PIB de 2020, né, de queda de 1,9% para recuo de 6%. Estão prevendo aí menos 6%. Tem o Correio Brasiliense, FMI revisa de 5,3% para 9,1% a previsão de queda do PIB do Brasil. Vê que a notícia aí foi de 24 de junho. Tem outra aqui do IPEA, que revisa a queda do PIB de 6% para 5% em 2020. E a OCDE, que vê melhora na recuperação da economia e revisa as projeções para PIB global e do Brasil. E nessa matéria está lá, a previsão era de menos 6%. Agora, veja o que disse no ano passado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre essas previsões. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nessa quarta-feira, isso foi no dia 22 de julho de 2020, que diversos indicadores de alta frequência já sinalizam uma recuperação do produto interno bruto após a fase mais aguda de crise da pandemia de Covid-19. Segundo ele, a estimativa atual de queda de 6,4% do PIB em 2020 é pessimista. E ele estava certo. A realidade é a seguinte: os pessimistas projetam índices, mas não se aprofundam nos dados, que muitas vezes sinalizam determinadas tendências. O nosso comentarista aqui do canal, o Arlindo Lopes Correia, em um dos seus comentários, que foi veiculado aqui no ano passado, disse que a queda do PIB seria muito próxima de 4% e não muito acima disso. E ele se baseava aí nos resultados do CAGED entre julho e novembro. E ele também acertou. Já a imprensa é um caso à parte, né? Claro que nenhum veículo deve omitir que o PIB foi negativo. Isso é um fato. Mas as manchetes que deveriam ter sido estampadas nos jornais tinham que falar nesse momento de superação do Brasil, que apesar da pandemia, dos gastos para socorrer os estados e até uns auxílios emergenciais, conseguiu manter o PIB brasileiro num patamar muito abaixo das previsões daqueles que se dizem entendidos e daqueles que torcem para o Brasil não dar certo. E se a gente fizer uma comparação do PIB do Brasil com o PIB de outros países, o nosso resultado continua sendo surpreendente. No cenário mundial, o Brasil foi um dos países que menos caiu no PIB. Se a gente comparar o PIB do Brasil com os PIBs do Japão, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido e dos Estados Unidos, o Brasil só ficou atrás dos americanos. Dá uma olhada. Olha a Espanha aí. O PIB foi menos 11%. No Reino Unido, menos 9,99%. A França, com menos 8,20%. A Alemanha, com menos 5%.
O Japão com menos 4,8%, o Brasil com menos 4,1% e os Estados Unidos com menos 3,5%. Está aí. O Brasil tem feito seu dever de casa, apesar de determinados políticos, de uma oposição inconsequente, dos ministros do STF e apesar da imprensa. Eu já disse em outras oportunidades que a gente tem que ler e assimilar com muito cuidado as notícias publicadas pela nossa imprensa. Há algum tempo atrás, alguns veículos de comunicação tinham credibilidade. Às vezes até nos enganavam, mas a gente não tinha como checar a informação. Com o advento da internet, isso mudou completamente. É claro que a gente vê fake news nas redes sociais, mas com a transparência e a liberdade que ainda existe, né, a gente constata que algumas dessas fake news são até veiculadas justamente por aqueles que se dizem os guardiões da verdade, que cumprem o seu dever de informar com imparcialidade, com profissionalismo, né? O discurso é muito bonito, só que ele não traduz a verdade. Uma imprensa que costuma fazer do inexistente um fato escandaloso e que se considera uma juíza universal acima do bem e do mal, não merece a credibilidade de ninguém.